Olá, boa noite e a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo na Epístola aos Hebreus, o capítulo 12, versículos 3 a 13. Assim está escrito: Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhe parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre 6 condições em que devemos estar dispostos. Nós observamos aqui o escritor desta epístola encorajando e animando os irmãos daquela época que estavam sofrendo, atravessando momentos difíceis, porque a vida com Cristo não é uma vida de flores, não é uma vida conforme podemos entender, que não vai ter nenhum tipo de reação. Pelo fato de sermos de Cristo, libertos por Ele e tirados do mundo para servirmos a Deus através de Jesus, isto já nos coloca numa situação em que o adversário e o mundo que está sob seu poderio, num pé de guerra contra cada um de nós que estamos decididos a servir ao Senhor por receber dele o perdão, a libertação, a absolvição, ou seja, a justificação diante do Senhor, e recebemos uma promessa de desfrutarmos muito breve uma eternidade na presença de Deus. E quando começamos a dar os primeiros passos, que para nós parece ser uma aventura, uma alegria, um impacto muito grande da presença do Senhor Jesus na nossa vida, mas não tarda muito, começam a surgir muitas situações difíceis, embaraçosas, situações que muitas das vezes, de outra maneira, nós não gostaríamos de passar por elas. Mas uma vez que estamos servindo ao Senhor, nós precisamos entender que Jesus deixou bem claro, ele não nos omitiu qual seria a nossa conduta no mundo. Ele disse que nós seríamos odiados, aborrecidos, perseguidos, ultrajados, acusados, difamados.
somente por causa do nome de Jesus que é invocado sobre a nossa vida. Então nós temos a certeza da salvação, a garantia da vida eterna, mas aqui enfrentaremos alguns momentos que, se não estivermos plenamente ligados no Senhor e alicerçados na sua palavra, as coisas podem balançar a nossa vida de uma maneira que ficaremos fora de controle. Mas uma vez que sabemos o que recebemos em Jesus e o que temos estabelecido na sua palavra, isto é suficiente para nos manter de pé, firme, resistente, disposto a prosseguir, firme e fiel até o fim, sem dar ouvido, sem recuar, sem desistir, sem olhar para trás, sem deixar-se levar pelas ofertas que irão aparecer em uma ou outra ocasião para a nossa vida. Uma vez que o nosso compromisso foi feito com o Senhor, nosso Deus, e Ele aceitou este compromisso que fizemos de fidelidade com Ele até o fim da nossa vida, Ele coloca todo o recurso disponível para nos manter neste caminho. Então, precisamos viver fortalecidos no Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele disse: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Tudo isto procede dele, e ele vai procurar, em várias situações, nos levar a desistir ou abandonar a fé que professamos no Senhor Jesus. E aqui o escritor estava advertindo e aconselhando estes irmãos que eles ainda não tinham resistido até o sangue, que eles não tinham sido levados no sofrimento por Cristo às vias de fato e já estavam desistindo. Então eles foram chamados à atenção que quem se dispõe a servir a Deus precisa estar pronto e decidido, se possível for, a morrer pelo nome do Senhor Jesus. Porém, jamais negar a fé e recuar. O Senhor disse: aquele que recua, a minha alma não tem prazer nele. E nós precisamos demonstrar que não somos daqueles que recuam, mas daqueles que permanecem para a preservação da vida. E estes, o Senhor promete que ainda um pouco cheio de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Então nós estamos alimentados com a presença de Jesus, a comunhão intrínseca com Ele, o contato direto com Deus, o Pai, e a sua palavra que está em nossas mãos, e está diante dos nossos olhos, na nossa boca, no nosso coração. E são estes os recursos que temos para enfrentar toda e qualquer situação e vencermos, mesmo quando seja preciso passarmos por uma disciplina pelo Senhor. É preciso que haja em nós a disposição. Nós não podemos, em algum momento de sofrimento, por servir ao Senhor na nossa vida, nos fazer de vítima, que estas coisas só acontecem comigo e não acontecem com mais ninguém. Não, estas mesmas coisas acontecem entre os vossos irmãos pelo mundo, como o apóstolo Pedro deixou registrado na sua epístola. Ele diz aqui, na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, o versículo 9, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então precisamos manter-nos firmes no Senhor, resistentes e estarmos dispostos a ir até o fim, pelo nome do Senhor.
e fazer como Policarpo fez. Quando certa ocasião ele já tinha praticamente 88 anos por aí, chamaram-no para que negasse o nome de Jesus e continuasse a viver. Caso contrário, se ele não negasse, ele seria morto. E deram a ele um tempo, e ele respondeu: por mais de 80 anos que sirvo a Jesus, ele nunca foi infiel comigo. Como seria eu infiel a ele agora? Não serei. Prometo fidelidade ao Senhor. E aí levaram-no e ele foi morto. Mas não negou a fé. Resistiu, permaneceu crendo e morreu crendo. A semelhança de Estevão, que quando estava pregando, aquelas pessoas o apedrejaram e ele então ali morreu, crendo no Senhor Jesus Cristo. Então nós observamos aqui, nesse texto que lemos, 6 condições em que devemos estar dispostos. Vamos então enumerá-las a cada uma delas. A primeira nós encontramos aqui no versículo 3, que diz assim: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais desfalecendo em vossos ânimos. Aqui observamos que o Senhor Jesus foi aquele que suportou as contradições dos pecadores contra si mesmo. Mas ele não desistiu, ele não recuou, ele continuou suportando. Então aqui, em primeiro lugar, a primeira condição que nós encontramos aqui, nós precisamos estar dispostos a suportar toda e qualquer oposição que se levantar contra nós. É o que eu disse a princípio, que Jesus deixou registrado, João anotou no Evangelho, capítulo 15, os versículos 19 e 20, que diz-nos assim: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Então, observamos aqui esta primeira condição de estarmos dispostos para suportar a oposição quando ela vier ou quando ela se levantar contra nós. Não devemos ser levados por ela e nem desistir diante do Senhor, mas estar dispostos a suportar a oposição. Venha ela de onde vier, não importa. O nosso negócio é com o Senhor. Temos com Ele um compromisso e precisamos demonstrar-lhe fidelidade até o fim. A segunda condição em que devemos estar dispostos, nós encontramos aqui no versículo 4. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Observe que no versículo 1 deste capítulo 12, o escritor deixou o seguinte: portanto, nós também, pois que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas e o pecado que tão de perto nos rodeia, deixemos todo o embaraço e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Observe que estamos cercados. Então, esta segunda condição de estarmos dispostos
é para combater o pecado a qualquer preço. Não abrir brecha, não contemporizar, não perder o foco, mas manter-nos firmados no Senhor e resistir, se preciso for, até o sangue, até que sejamos levados à morte, mas combatendo contra o pecado, nunca fazendo amizade com ele e diminuindo a sua ofensiva contra a santidade de Deus para a nossa vida. Mas que possamos, então, estar dispostos a resistir, combatendo contra o pecado. E nos versículos 32 a 38, nós vamos encontrar aqui no capítulo 11, 32 a 38, homens e mulheres que deram um vibrante testemunho quando enfrentaram estas situações. Assim está escrito: e que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos inimigos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Este povo deixou-nos um exemplo de resistência. Eles estiveram dispostos a resistir, combatendo contra o pecado a qualquer preço, mas não abrindo uma pequena brecha sequer para que o pecado tivesse entrada na vida deles. Isto mostra a fibra de quem está comprometido em servir ao Senhor. É alguém firme, resoluto, decidido, resignado, que não recua, não desiste, não volta atrás. Segue à frente, enfrentando toda e qualquer dificuldade. Mas a terceira condição em que precisamos estar dispostos é nos versículos 5 e 6. Está escrito assim: e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Nesta terceira condição, nós devemos estar dispostos a receber a exortação do Senhor. Existem pessoas que sentem-se satisfeitas só por receberem bênçãos e promessas do Senhor. Mas nós também precisamos estar disponíveis e prontos para recebermos a exortação do Senhor. Porque o Senhor nos exorta quando ele percebe que nós estamos amolecendo, que nós estamos colocando em condição vulnerável. Então o Senhor vem e nos exorta e nos diz aqui a exortação que argumenta como filho, para não desprezar a correção do Senhor, mas levá-la a sério,
atentar para aquilo que Deus exorta em nossa vida, porque sabemos que o Senhor corrige a quem ama. Se nós vivemos sem correção, significa que não somos alvos daquele amor, porque estamos totalmente contrários ao propósito de Deus. Mas aqui nós encontramos esta terceira condição em que devemos estar dispostos para receber a exortação do Senhor. Ele sempre vai nos exortar quando houver necessidade. E quando assim acontecer, glorifiquemos a Deus agradecidos por saber que o Senhor está nos conduzindo por um caminho brilhante de luz e de vitória, e que, ao atendermos a sua exortação, nós nos manteremos diante da sua augusta e maravilhosa presença. Mas a quarta condição nós encontramos aqui nos versículos 7 e 8, que diz assim: se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então, observamos aqui, nestes versículos 7 e 8, que nós devemos, em quarto lugar, estar disposto a suportar a disciplina do Senhor. Disciplinar por Ele. Se suportais a correção é disciplinar, é ordenar o nosso caminho, que estamos às vezes indo por algumas arestas ou desvios ou atalhos. Então, esta exortação com disciplina, ela vem à nossa vida. E diz-nos a palavra que o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que é por filho. Então, se nós estivermos dispostos a suportar a disciplina do Senhor, nós seremos bem-sucedidos. Nós encontramos no livro de Atos, no capítulo 14, os versículos 19 a 22, está escrito assim: sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se, entrou na cidade e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Veja aqui o que foi que aconteceu. Mas os discípulos, rodeando-o, estiveram sempre à disposição de Paulo para ajudá-lo neste momento. Então, suportar a disciplina ou ser ensinado pelo Senhor é uma condição em que nós precisamos estar dispostos para isto. A quinta condição que nós encontramos está nos versículos 9 e 10, que assim está escrito: além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia. Mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Então, esta quinta condição em que devemos estar dispostos é para sermos participantes da santidade divina. E ele faz o paralelo entre a correção que nossos pais nos faziam e nós prestávamos obediência
e o reverenciavam, e eles faziam aquilo segundo lhes parecia, quer dizer, a maneira como eles entendiam que deveriam nos corrigir, porém, quanto a Deus, Deus nos corrige com o propósito de nos tornarmos participantes da sua santidade. Então veja esta disposição que encontramos neste texto lido, é sempre levando-nos para uma condição melhor diante da presença do Senhor e afastando-nos daquilo que o mundo procura colocar em nós. Então, para isto é preciso estar disposto, decidido, determinado, resoluto, firme, para não ceder, mas seguir adiante, glorificando e bendizendo o santo e maravilhoso nome de Jesus. E aqui nós encontramos lá em Filipenses, no capítulo 3, dos versículos 8 a 11, vamos ver o que está escrito. Filipenses 3, de 8 a 11. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. Então encontramos aqui a disposição para sermos participante das coisas do céu, das coisas que são de cima, da santidade de Deus para com a nossa vida. E por último, a sexta condição em que devemos estar dispostos, nós encontramos nos versículos 11 a 13. Está escrito assim: e na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Quer dizer, toda correção de momento não traz alegria. Ninguém gosta de ser corrigido. Mas quando observa o resultado benéfico daquela correção, aquela tristeza se transformará em alegria. Quer dizer, no princípio, no presente, não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas depois, quando entendermos a razão, então aí vai produzir um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Versículos 12 e 13. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Esta sexta condição em que devemos estar disposto, nesses versículos 11 a 13, é a não nos deixar abater pelo desânimo. Porque muitas das vezes, por ocasião da correção, a pessoa pode deixar-se dominar pela tristeza, e a tristeza, a angústia, a insatisfação, a insegurança, e a pessoa deixa-se levar por esse estado de coisas e passa a fraquejar na fé, a não ter mais as mãos levantadas, os joelhos acertados diante do Senhor, as veredas já costumam a serem variadas,
mas a orientação da palavra de Deus, em que nós devemos estar dispostos, é para não se deixar abater pelo desânimo. O desânimo virá para todos nós, mas nós precisamos estar seguros em Deus e disposto a não se deixar levar por ele. E o que fazer? Então diz aqui, tornar a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e para os nossos pés fazermos veredas direita, porque estamos seguindo por um caminho. Há outros que vêm atrás, estão olhando, estão manquejando, estão duvidosos, e nós não podemos ser um exemplo de alguém que recua, que duvida, que é levado pelo desânimo. Mas precisamos seguir adiante, encorajados, animados e despertos, para servir e glorificarmos ao Senhor na beleza da sua santidade. Então aqui é preciso tornar a levantar as mãos que se cansaram, os joelhos que se desconjuntaram e as veredas que estavam tortuosas, fazê-las direitas na presença do Senhor, a fim de que aquele que manqueja não se desvie inteiramente, mas seja sarado. Encontramos então aqui 6 condições em que devemos estar dispostos para seguirmos adiante nesta caminhada junto a Jesus, com obediência, com temor, com disposição, com alegria e com fé. E quais são estas 6 condições em que devemos estar dispostos? Primeira condição, devemos estar disposto a suportar a oposição e não se deixar vencer por ela. Segunda condição, devemos estar disposto a combater o pecado a qualquer preço, até a morte, se preciso for. Terceira condição, devemos estar disposto a receber a exortação do Senhor. Ele sabe o momento certo de nos exortar. Quarta condição, devemos estar disposto a sermos disciplinados ou ensinados pelo Senhor e nos colocar diante da sua disciplina. A quinta condição, devemos estar disposto a sermos participantes da santidade do Senhor. Ele nos disciplina para que tomemos parte na sua santidade. E a sexta condição, devemos estar disposto a não nos deixarmos abater pelo desânimo, mas enfrentá-lo e vencê-lo, e permanecermos animados, encorajados, destemidos, fortalecidos e agradecidos diante do Senhor, por saber que Ele é aquele que coordena, que orienta, que faz todo o necessário para que a nossa vida de comunhão com Ele mantenha-se firme e fiel. Mas da nossa parte é preciso haver a disposição de praticarmos estas 6 condições que nos foram reveladas à luz desta palavra, para continuarmos servindo com alegria ao Senhor até o fim. E a palavra de Deus diz que no final haverá de Deus recompensa para os que se mantiveram fiéis no caminho do Senhor. Sejamos estes que permaneceremos firmes e fiéis até o fim, e encontraremos com alegria o Senhor para exaltá-lo e glorificá-lo por toda a eternidade. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.